documentário, eu acho que a distribuição sempre é uma questão recorrente, porque a gente tem recursos na região para a produção, pode ter mais, menos, mas tem, mas a questão da distribuição e de novas alternativas e achar caminhos mais criativos para o documentário, estou pensando na sala de cinema, porque o que cada vez mais acontece é que o cinema virou uma experiência, então você tem que construir a experiência da audiência. Jogar o filme sozinho aí no cinema do lado de um blockbuster não vai funcionar, não vai dar certo. Não é que as pessoas estão indo menos ao cinema, a nível global você vê os números crescem, mas se concentra em outras experiências, ou cinema 4D, ou poucos filmes concentram mais espectadores, então a gente tem que achar os mecanismos para trabalhar com esses filmes que não estão conseguindo atingir esse volume de espectadores e, bom, como trabalhar eles. A distribuição de impacto é um caminho para alguns filmes de documentário, o relacionamento com os festivais, com as mostras e achar esse como um espaço natural para concentrar esse público objetivo para esse cinema mais autoral ou que não atinge um público tão amplo. Mas esse sim é uma questão recorrente. Quando a gente considera esse cenário mundial, que lugar que o Brasil ocupa? É um filme bem aceito fora do Brasil, fora desse mercado latino-americano? Olha, sim, o Brasil tem incrementado muito nos últimos anos, né? A produção acima de 100 filmes por ano, chega a 140, e vários desses filmes chegam no mercado internacional, nos festivais, tanto no mercado americano como no mercado europeu e tal, né? Alguns sobressaem os outros, vários deles são coproduções, né? E acontece assim alguns filmes que, como por exemplo As Boas Maneiras, né? do Marco Dutra e da Julia Rojas, que teve mais público na França do que no Brasil. E o que a gente viu nascer nos últimos anos foi o nascimento de uma geração de produtores jovens, muitos deles independentes, e isso casou também, de uma certa forma, com a criação do Fundo Setorial do Audiovisual. A criação do Fundo Setorial é muito simples. Ela não é um dinheiro do governo vindo de impostos. Essa não é a lógica. A lógica do Fundo Setorial é a atividade financia a atividade. Então, são taxas, sim, que são cobradas em diversos segmentos do audiovisual, inclusive da indústria dos celulares, por exemplo, que hoje em dia o celular é uma forma de exibição, ele veicula a imagem também. E a ideia, a lógica é essa, a distribuição e a exibição, né, e o lucro que você está tirando da exibição dos filmes vão financiar a produção. E que formaliza também o cinema como um negócio. Exato. Né, de fato. Um negócio que se mantém relativamente estabelecido se considerarmos o número de lançamentos em salas de cinema. O cinema brasileiro saiu de 129 lançamentos em 2013 para 160 em 2017. Comparado ao mesmo período, os lançamentos estrangeiros foram de 268 para 303. E é durante as mostras e os festivais que os produtores de cinema viabilizam a produção nas grandes telas. Então, aqui é um evento de coprodução, né? Então, o Canal Brasil é o principal coprodutor entre todos os agentes de mercado no Brasil. A gente fica no Rio de Janeiro e a gente recebe muitos projetos por lá, mas sempre há uma possibilidade muito interessante de vir a Belo Horizonte, Minas Gerais e a outros estados para poder conhecer projetos que muitas vezes não chegam até lá. Então, um evento como esse, ele serve não só para descentralizar a produção, mas também para descentralizar quem compra esse conteúdo. Os canais de televisão, né? Um dos atores do mercado. O Brasil é um país muito grande, né? Então ter acesso a coprodutores internacionais é geralmente uma coisa bastante difícil, é um caminho longo que a gente tem para seguir. E aí aqui tem esse poder de concentrar várias pessoas que estão de fato interessadas em ouvir os nossos projetos e conversar sobre eles e de repente estabelecer uma coprodução para viabilizá-los financeiramente. E também, mais tarde, quando o filme já estiver lançado, viabilizar a participação em festivais internacionais e a distribuição em outros países. A gente foi selecionado para participar do Cinemundi, que é
um encontro de coprodução internacional. Na verdade, são encontros que a gente tem com coprodutores, com representantes de fundos internacionais, de festivais, para a gente apresentar esse projeto desse filme para o mercado ou para coprodutores, para tentar ter acordos de coprodução internacional, para conseguir escrever em fundos e captar recursos para a realização do filme. O mercado cinematográfico ele cresce muito no Brasil, o mercado audiovisual como um todo. O desafio justamente é a descentralização da produção, né? As produtoras hoje, as principais delas, ainda estão concentradas no eixo Rio-São Paulo. É uma preocupação da Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, de centralizar essa produção. E é uma preocupação dos canais de televisão mostrar um Brasil amplo em sua plenitude, né? Um evento como esse, ele nos dá a oportunidade de chegar a projetos que muitas vezes a gente não encontraria. As distribuidoras nacionais contribuíram com a oferta de 81% do total de filmes lançados e 95,8% dos filmes nacionais. As empresas brasileiras ficaram com pouco mais de 90% do valor arrecadado da bilheteria de filmes nacionais. A Vitrine Filmes foi a distribuidora que mais colocou filmes no mercado em 2017, com 61 títulos, sendo 57 deles nacionais. E a parceria Downtown Paris ficou com 75,7% do total de receita de distribuição. O lugar dos festivais e das mostras é fundamental, e sobretudo nesse sistema onde você tem atores públicos que estão promovendo, que estão impulsando, que estão financiando, ter um espaço de acesso a essas obras. O circuito comercial e o mercado, também no mercado global, às vezes é difícil para permitir que um filme possa ter uma vida ou um percurso. E você pode ter experiências onde um filme, em um festival só, termina fazendo mais espectadores que no circuito comercial. Então, é um instrumento também para veiculizar a distribuição, um instrumento de acessibilidade, de posicionamento internacional, de reconhecimento dos talentos. Então, nesse sentido, é muito importante na cadeia productiva. Bueno, efectivamente, el mayor desafío es, tanto hoy día como hace ya bastantes años, competir en un mercado en condiciones desiguales, podríamos decir. Hay una realidad incontestable, que es bueno, pues que hay una serie de actores que actúan como un oligopolio, copando las principales plataformas, pantallas de exhibición, canales de distribución y demás. Entonces, esta realidad es sin duda yo creo que el mayor desafío al que nos enfrentamos pues, todos los actores que venimos un poco trabajando en la producción audiovisual. Ese es el mayor desafío, romper esa barrera. El tema de que haya nuevas plataformas online y que después vendrá otra cosa y después nuevos medios y después experiencias inmersivas, etc. Na próxima semana, a gente retoma a análise do mercado cinematográfico feita por alguns especialistas presentes no Cine BH e falamos mais sobre coprodução e as expectativas do setor.